você vê pela primeira vez na vida o Senhor Frio com seus mamilos acesos. Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. E temos algumas novidades bem interessantes para mostrar para vocês, mas antes, aquele recadinho básico. Opa Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Muito bem, voltando aqui ao nosso assunto principal, as empresas estão começando a aquecer os motores para 2025 e temos alguns anúncios interessantes, temos já muitas pré-vendas rolando por aí, enfim, nós vamos tentar abordar o máximo de coisas possíveis aí para vocês, então fica no vídeo porque vai ser bem interessante. E como tradição, vamos começar com ele, McFarlane Toys. A DC Multiverse começou o ano de 2025 soltando figuras que, meu Deus do céu, parece que voltamos para 2022, 2023. Gente, as primeiras figuras do ano são daquelas linhas que ninguém, pelo menos aqui do Brasil, tem interesse. Como, por exemplo, o Batman, do Batman e Robin, só que congelado. Aqui vai a minha hipocrisia e eu confesso pra vocês com todas as minhas forças que... mano, que essas figuras são bem feitas pra caramba, viu? E vou falar pra vocês que ela tá melhor do que a figura original, pelo menos tá parecendo mais Batman do que aquele Batman. O que me irrita um pouco é esse mamilo branquinho aqui, ó. Congelou o mamilinho e ele ficou branquinho. Gente do céu, não, tô brincando. Quer dizer, não tô brincando porque vocês estão vendo o mamilo congelado. Mas a figura é muito bem feita. Mas poxa, Todinho, começar 2025 com uma figura que... ah, mano... só mais um relançamento. Poxa, a gente tá esperando coisas novas aí. O interessante é que vem com esses efectezinhos aí pra você colocar na mão dele, né, pra ficar mais congelado ainda. E de fato, gente, a pintura é realmente muito bonita. Olha, toda cheia de riscos, toda cheia de coisa assim, achei bem interessante. E pra quem quiser essa figura aqui, chama Frostbite Batman, que deveria ser Bat Frostbite, que ficaria mais legal. Ela vai custar $29,99, ou seja, $30 aí pra quem se interessou por um Batman picolé. Agora vamos para o segundo anúncio, que é aqueles que você fica com raiva do Todinho, porque literalmente, de novo, pra quem ele tá lançando isso? Se ele tá lançando é porque tem mercado, né, gente? Mas vamos combinar que essas figuras glow in the dark aqui pra gente não quer dizer nada. De qualquer forma, ele lançou o Senhor Frio do Batman e Robin, né? Uma figura que já havia sido lançada anteriormente, mas dessa vez com a pintura glow in the dark. Eu confesso que assim, essa figura ela é realmente muito bem feita. Se você olhar pra ela assim, tem muitos detalhes. O que estraga essa cor de plástico metalizado que o Todinho usa, que sinceramente não é legal faz um tempo, mas ele vem com as luzinhas ultravioleta aqui pra você jogar na figura e ele fica com essas partes brilhando, inclusive os mamilinhos sarados do Schwarzenegger, né? Todinho tá com uma certa tara por mamilos. E o rosto é um Schwarzenegger passado por um rejuvenescimento artificial, né? Ó, a figura é legal, cara, é bonita, mas putz, mano, pra quê, né, cara? Ó, os detalhes aqui do uniforme, bem interessante, e aqui ela toda acesinha como vai ficar, né? Então você vê pela primeira vez na vida o Senhor Frio com seus mamilos acesos. Pra quem gosta dessas coisas, ela também está num preço aí bem carinho, ela vai custar R$29,99 e o McFarlane ainda lança com uma caixa super bonita, né? Só pra justificar o preço e o lançamento da figura. Olha aí, ó, Black Light Edition. Ele mudou, né, o nome, antes era Glow in the Dark, agora mudou pra Black Light. Enfim, ninguém se importa. E pra gente fechar McFarlane Toys, na verdade isso aqui não é um anúncio, é uma figura do Christopher Reeve lá de 78, porém é a versão lá variante, na versão Gold Label, que a gente tinha visto dentro da embalagem, tinha visto umas fotos também ainda não muito nítidas, e agora a gente tem a figura aqui bonitona. Eu particularmente gostei muito do rosto, não tem uma foto com o rosto dele com o olho vermelho, não sei porque o cara não tirou essa foto, mas tá aqui, a figura realmente tá bem bonita, né, meu? Bem legal, gostei desse rosto aqui, é legal que dá pra você usar no
outro Superman. E aqui um comparativo com os dois, e aí percebam como a Red Sculpt muda, já que esse Superman aqui, ele é do primeiro filme, e esse aqui é daquele filme horroroso, né, o terceiro filme, então, obviamente que ele tá até um pouco mais velho, né, mas eu gostei bastante desse tipo de coisa, teria as duas na minha coleção, eu sei que essa daqui eu vou ter, logo no mais ela vem voando aqui pra casa, mas eu tô trazendo aqui pra vocês só a título de curiosidade mesmo. Então, por enquanto de 2025, o McFarlane teve só esses dois anúncios inéditos. Vamos para Marvel Legends, que também não temos anúncios inéditos, mas temos as imagens oficiais daquela wave do Nemesis, né, que foi anunciada no final do ano, na última Hasbro Pulse, e ela já está na pré-venda lá na BBTS, lá na gringa, por R$ 25,99 cada figura. Ela vai montar uma buff muito bonita, mas vamos ver as imagens oficiais, porque agora nós temos os acessórios que vêm com essas figuras. Até então a gente não sabia o que vinha de acessório. Então o Fabian Cortez vem com esses dois effects aqui de foguinho, que tá mais manjado do que tudo, né? Tem um monte de boneco com esse effect e duas mãozinhas extras, além da perninha ali da buff. É uma figura bonita, cara, a gente já tinha visto ela em detalhes, mas vou passar aqui só pra vocês verem assim basicamente como que ela tá bonita, ó. Que legal, interessante, né? Geralmente eu coloco esse effect no punho e aqui eles arrumaram um jeito de colocar ele de outra maneira, ficou legal, interessantíssimo. E aqui dá pra ver que ele tem o cabelo comprido, né, como deve ser. Na verdade a gente ainda não tinha visto o rabinho dele, digo, o rabo de cavalo, então muito bonita. Aí nós temos a Medula ou a Meryl, que é uma figura bem Meryl menos, não, tô brincando, essa figura é maravilhosa. E aí temos acessórios que vêm com ela, duas mãozinhas e as espadinhas de osso. E ela vem com duas peças aí pra montar a buff, né, uma mãozinha extra e um braço. Eu adorei essa figura, cara, na verdade eu adorei essa wave, particularmente gostei muito. Olha só, bem bonitona. Aí temos o Wolverine Ultimate, Wolverine Ultra Mega não sei das quantas, que não definiram muito bem quem é esse Wolverine. Chamam de Wolverine Extreme, sei lá, Extreme Wolverine, não me lembro mais. De qualquer forma, ele não vem com peça buff, então quem não quer mais um Wolverine na coleção não precisa comprá-lo, porque ele não vem com peça buff, e vem com 4 mãozinhas extras aí. A figura tá bem bonita, cara. No primeiro momento eu não tinha curtido muito, mas agora essas fotos oficiais me deixaram mais animadas, assim, gostei. Mas essas fotos oficiais me deixaram mais animados. Gostei, cara, olha só, bem legal. A pose de No clássica, bem interessante. Aí temos o Noturno, que tem como acessórios 3 mãozinhas extras, além de uma Red Sculpt totalmente nova e também uma espada. Isso aqui não tinha sido mostrado, essa Red Sculpt extra não havia sido mostrada até então. E ele vem com a cabeça e uma parte das costas ali do Nemesis. Essa figura tá bonita. Como eu já tinha falado, é o mesmo corpo do X-Men 97, então nada muito de novo. O que vai mudar mesmo é a pintura e justamente as cabeças, que estão realmente muito bonitas. Eu particularmente gostei, olha só, bem legal, hein? Ó essa pose de cócoras, que bonita essa figura, hein? Legal pra caramba. E aí temos uma nova versão do Ciclope, também muito bacana. E essa aqui vem com uma novidade muito interessante, inédita até então, que é esse effect aqui, ó, de tiro, que a gente vai ver depois como que fica na figura. E ele vem com 2 rostos, então um rosto sorrindo, olha só, com meio sorriso na verdade. Achei bem legal, esse rosto não tinha sido revelado até então. E o rosto de ataque também muito bonito. Acho que vai ser uma tendência agora a Marvel Legends lançar rostos de ataque, espero que sim, né? Eu tô falando acho que desde lá das novidades da semana de 2023, o quanto as empresas estão investindo em expressões faciais. Então a gente vê aqui ele com um sorrisinho e ele com cara de raiva, né? Bem interessante. Aqui ele com a carinha, meu, ficou bonitinha essa cara, hein? Gostei. Aqui com effect sem a parte explosiva e com a parte explosiva um effect inédito até então na linha Marvel Legends. Curti. Aí nós temos a Scalpo, bem legal, uma personagem muito interessante, bem nichada pra falar a verdade, assim, pouco conhecida pelo público geral, mas ela vem com um parzinho de mãos extras, vem com uma Red Sculpt muito interessante e vem com a parte da pele que ela arranca pra mostrar sua parte ciborgue, né? E vem com o torso e a cabeça de caveira do Nemesis. Caramba, que peça buff grande. Eu já vi os gringos lá já fazendo pré-venda dessa boneca aqui pra utilizar esse rosto na Emma Frost, o que é uma boa ideia, né? Você compra essa figura, você usa esse rosto aqui de ataque na figura e essa aqui você coloca na Emma Frost. Acho que vai dar um belo upgrade, bem interessante a ideia. E aqui o effectzinho novo que vem, que ela arrancando a pele, né? O pedaço de pele, que é um effect que nunca vai ser mais utilizado na linha Marvel Legends, é muito pertencente a essa personagem. Aí nós temos o Gambit da Era do Apocalipse, que vem com uma das pernas do Nemesis e de acessórios não vem praticamente nada, só 2 mãozinhas e o seu clássico bastão. Essa figura tá bonita, ela tá legal. Eu não curto os visuais da Era do Apocalipse, mas confesso que essa figura tá realmente legal. Aparentemente ela tem esse braço aqui que é inédito, né? Um braço novo, porque nenhum outro personagem tem essas texturas aqui nas laterais, ó.
Então isso aqui é uma peça única. Vamos ver se eles vão reutilizar esse tipo de coisa em algum outro personagem. Assim como as botas, olha só, peça única também. E o cinto. E a capa, obviamente, né? Bonita, cara, gostei do rosto. Gostei bastante desse rosto. E aqui tá a buff montada, o Nemesis, que tá maravilhoso. Confesso que eu estou meio obcecado por essa figura. Faz muitos anos que eu não monto uma buff. Muitos mesmos. Acho que a última buff que eu montei foi o gigante da Toy Biz. E essa aqui eu confesso pra vocês que eu montaria de boa, porque ela tá realmente muito bonita. Adorei essa cor do material aqui, achei legal. E comparada com o Nemesis que foi lançado anteriormente, não tem, isso aqui tá 1000 vezes melhor. O primeiro Nemesis está lá no vídeo de top 10 melhores buffs, primeira parte. Quem quiser assistir, vou deixar o link aí na descrição. Depois do vídeo você dá uma assistida lá que tá bem legal. Olha só, interessantíssima. Eu gostei, cara. Gostei bastante dessa figura aqui, ó. Lindíssima. Então, de Marvel Legends não temos novidades ainda, mas provavelmente para fevereiro, março vamos ter bastante coisa. E só lembrando, essa wave vem toda para o Brasil, já confirmada pela Hasbro Fan BR. Então já vai se preparando porque ela vai estar disponível aí provavelmente para fevereiro, março, que eles deram em torno aí de 1 a 2 meses de distância do lançamento dessas figuras nos Estados Unidos para chegarem até aqui. E lembrando que elas vão chegar já nas lojas de colecionáveis, não vai ter em ReHap, não vai ter nessas lojas não. Então aqui em São Paulo, por exemplo, vai ter na Iron Studios. Então se preparem, tá? Já vão se organizando para quem tem interesse de pegar a wave toda. Falando agora de Hot Toys, ele trouxe literalmente uma figura muito hot para nós, que é nada mais nada menos do que a versão do Tocha Humana do filme Deadpool e Wolverine, interpretado pelo Chris Evans. E mano, que figura legal. A gente tomou um susto muito grande para quem não tinha pego spoiler durante o filme, e eu achei bem interessante essa figura, achei legal, respeita bem o uniforme, como foi apresentado no filme, e tem esses effects de fogo aqui que estão realmente muito bacanas. Olha, mano, bem legal, né, cara? E aí vem ainda toda cheia de acessórios, com aquele manto dele. Olha só o rosto dele, já um rosto mais velho, né, que já tá há muito tempo preso naquele lugar. E aquele com o manto dele todo carcomido, todo rasgado. Bonita, hein? Figura sensacional. Eles anunciaram o teaserzinho do Blade, mas colocaram o Tocha Humana na frente, né? Então achei curioso isso, mas provavelmente semana que vem vai ter imagens do Blade, eu acho, hein? Então olha que lindo, mano. Bem bacana mesmo. Então pra quem quer montar o setzinho do filme do Deadpool e tem 200, 300, 400 dólares aí pra gastar, é uma boa pedida, né? É, realmente Hot Toys aí mantendo o padrão de qualidade. Então de Hot Toys só isso aqui mesmo. Indo para a Super Seven, que é uma empresa que faz tempo que eu não trago aqui, que eu gosto bastante, temos 3 anúncios bem interessantes, e o primeiro deles, que eu acho que é o mais interessante de todos, que é uma figura do Notorious Big, mano. E olha só que figura legal, cara, que homenagem bacana, que figura sensacional. Então pra quem é fã, quem gosta, mano, tipo, é um prato cheio, né? Ainda não temos imagens da figura em si, mas tá aí as imagens renderizadas. Ela vai ter 7 polegadas e vários pontos de articulação, e ela vai custar 35 dólares, porque ela não vem com muitos acessórios, então ela foge um pouquinho do padrão ali de preços da Super Seven, que geralmente é 55 dólares. E aqui uma outra foto dele, olha que interessante. Adorei esse casacão, mano, esse sobretudo aqui, bem bonito mesmo. E o outro anúncio é dentro da linha Reaction, que são 2 figuras, na verdade, que é o Duke e o Serpentor da linha G.I. Joe. São aquelas figuras pequenininhas de 3,75 da Super Seven, não tem muitos acessórios, o objetivo dela não é esse, né? São apenas figuras para relembrar aí as figuras bem de antigamente. Olha só, pouquíssimos pontos de articulação. Bem bonitinha, cara, bem interessante. Então pra quem curte, é legal. Só achei caro o preço, 20 dólares cada uma. Eu achei caro, hein? Pensando que G.I. Joe Classified você encontra por menos do que isso, né? Então só de curiosidade tá aí essas figuras da linha Super Seven. E se você estiver curtindo o vídeo até aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. Vamos tentar chegar a 5 mil inscritos, porque chegando a 5 mil vai ter sorteio aqui no canal. Vai ser bem interessante. Então se inscreva aí e se torne você um Baxteriano. Vamos agora pra TreeZero, que trouxe pra nós mais uma figura do Mega Man que eles estão lançando, que são, mano, figuras maravilhosas, lindíssimas, e dessa vez é o Metal Blade Version. Que figura legal, é sempre uma repintura, mas não só uma repintura, porque ele vem com os acessórios do personagem que ele pega o poder, então isso é bem legal. Vem com 3 rostinhos, vem com 4 mãos, além do claro, né, a mãozinha de poder, né, que parece uma bola de futebol americano. E a figura é sempre tão bonita quanto todas as outras versões, é realmente
lindíssima. Eu sou alucinado pra comprar essas figuras, mas até o momento não achei por um preço bacana, então acabo deixando pra lá. Olha que coisa linda. Imagina uma prateleira com várias versões do Mega Man além dos seus inimigos. É realmente sensacional essa linha, então trouxe aqui pra vocês admirarem junto comigo. Vamos de ESH Figuarts, que trouxe pra nós 2 anúncios. Um é um imenso spoiler de Dragon Ball, mas já tá todo mundo sabendo que rodou todas essas imagens durante a internet. E a outra, que eu vou começar por ela, é uma figura muito bacana, que é uma figura do Jack Chan. Então quem gosta do Jack Chan, mano, é um prato cheio, é do filme Police Story, é o detetive Shan Kakui. Eu não lembro de ter assistido esse filme, me desculpem, eu tenho uma péssima memória, não sei qual que é o nome dele em português, mas essa figura vai custar $70 e traz o nosso querido Jack Chan, uma das pessoas mais queridas de Hollywood. Olha só que figura legal, mano. Curti bastante, ele vem com o rostinho clássico do Jack Chan, mano, essa carinha dele é maravilhosa. Aí você fala, ah, mas não tá muito parecido. Tá sim, tá sim. É que ele é mais jovem, né? Olha, mano, que da hora essa cabeleira. Muito legal, ó, ó. Ah, fala a verdade, ter uma figura dessa na coleção com essa carinha, mano, é genial. E ela vai custar cara, né? Falei pra vocês, $70 aproximadamente. E a outra figura é o Vegeta Super Saiyajin nível 3, transformação inédita que aconteceu no anime do Dragon Ball Daima. E o curioso é que assim, saiu a transformação, eles anunciaram a figura. Então acho que, né, esse anime tá mais pra vender boneco do que pra ser um anime de verdade, digamos assim. Aliás, mano, as figuras são bonitinhas, mas depois de assistir ao review do Diego HDM dessa figura, só que a versão tradicional, concordo com ele, cara. Não havia necessidade de lançar 2 figuras do Vegeta ou 2 figuras do Goku. Bastava um rostinho extra, porque, né, meu, lançar as figuras exatamente iguais e só muda o rosto é sacanagem, né? Sem contar que ele mostrou um problema da mão ali, que é a mesma mão do Goku, e pinta a unha por cima, aqui ó, dá pra ver, por cima da luva. É, infelizmente deu uma decepcionada essa linha aí. De qualquer forma, o que a gente sabe é que praticamente 2025 só vai ter lançamento de Dragon Ball Daima, então vai ter bastante figura aqui, né? Bastante mesmo. Mas bonitinha a figura, ó. Essa aqui tá muito legal. Eles estão muito fiéis ao anime. Muito fiéis, eu ainda não comecei a assistir, preciso começar a assistir, porque realmente tô gostando desse visual, cara, tô achando mais clássico, digamos assim. Então, de SH Figuarts, só isso. E vamos finalizar o vídeo com Tartarugas Ninja, que a Joy Toy apresentou pra nós 3 figuras de uma vez da linha de Tartarugas Ninja dela, que é sensacional. Lembrando que essas figuras são pequenininhas, são de 3,75 polegadas. Até o momento eu não consigo acreditar que essas figuras têm 3,75 de tão detalhadas que ela. Bom, vamos começar com o primeiro aqui, que é o Krang. Olha que figura sensacional. Eu gosto muito do jeito que a Joy Toy faz, porque eles modernizam o traço original e deixam original ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Eles acrescentam detalhes aí, como por exemplo as ombreiras toda tecnológica, cheia de detalhezinhos e tal. Olha o Krang, mano, que da hora. Então assim, eu gosto muito do respeito que eles têm e ao mesmo tempo da liberdade criativa que eles conquistaram. Então, realmente são figuras muito bonitas, olha isso. Adoraria ter isso na minha coleção, mas elas custam um pouquinho caras. Elas chegam aqui pra nós por R$220, 250, dependendo do personagem, o que pra uma figura de 3,75 eu acho caro. Vem com o andador do Krang. Cara, que Krang animal. Animal, cara. Olha isso, velho. Que da hora, mano. Adorei essa figura. Ó. A tomadinha do Android onde é, mano. Que genial, velho. Cara, que figura bonita. E aqui todos os acessórios que vem. Então ele vem com várias opções de arminhas pra colocar nas mãos. Além de um coletezinho aqui diferente, né? O andador do Krang, obviamente o Krang. E a basezinha. Bem bonito, né? O outro personagem é o Slash. Também com uma liberdade criativa animal. E ficou sensacional esse Slash. Pra mim, se fosse pra fazer um filme live action, que se inspirasse nas figuras da Joy Toy. Porque vale muito a pena. Elas estão muito bonitas. E olha que legal, cara. Como o Slash é uma espécie diferente de tartaruga, né? Então eles colocam a pele como é a dessa espécie, que eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas olha que bonita, gente. Eu adorei essa figura, cheia de detalhes. Vem com um sanduíche de lagosta e um chopp. Olha que legal. Mano, olha os detalhes aqui do cinto. Olha os detalhes aqui da faixa. Como ele é todo errático, né? As faixas também são erráticas. Olha o casco, gente. Olha esse casco, que fenomenal. É, mano, a faquinha aqui. E pensar que ela tem 3,75, né? E ele vem com uma versão dele pequenininha, bem bonitinha. Cara, olha que linda. Sensacional, né?
bonita pra caramba. E aqui todos os acessórios que vem com ele vem com 2 rostos, olha que legal, bacana isso, vem com vários acessórios diferentes, vem com ele pequenininho, bonitinho pra caramba, além das várias armas e várias mãozinhas e o famoso coqueirinho, marca registrada do Slash. E o último personagem é o Tokka, vamos esperar o Hazard agora, né, porque se lançou o Tokka, vai lançar a dupla dele e olha que coisa linda, mano. É outra espécie de tartaruga, né? Isso eles respeitam, até mesmo pela fisionomia e o tipo de pele. Cara, é impressionante. É impressionante a quantidade de detalhes dessas figuras. Ah, mano. Esse personagem e o Hazard é uma lacuna na minha coleção que até hoje eu não me perdoo. É impossível comprar o da NECA, que é tão caro, mas esse aqui não dá porque depois vocês vão ver no final eu coloquei uma imagem comparativa aí pra vocês terem noção do tamanhozinho deles. Olha, ele vem com uma versão dele pequenininha, bem legal. Olha, mano, lindo, hein? Bonito demais. Olha os detalhes da pintura, gente. Vocês conseguem imaginar que isso tem 3,75? É, mano, fenomenal. E aqui todos os acessórios que vem com eles. Aí vocês falam, tá, 3,75, qual é o tamanho real disso? Tá aqui uma imagem comparativa. Essa aqui do meio é a da Joy Toy e essas 2 figuras são da NECA, né? Da animação e do filme. Aí vocês têm uma noção verdadeira da escala dessas figuras e como elas são pequenininhas e altamente detalhadas. É impressionante, de verdade. Mas eu não tenho coragem de pagar mais de R$200 em figuras tão pequenas. Então é isso, gente. Essas foram as novidades da semana do dia 4 de janeiro de 2025 ao dia 10 de janeiro. Então foi uma semana aí bem interessante. Pouquíssimos lançamentos, mas as empresas estão retomando os trabalhos. Vamos aguardar semana que vem pra ver se a gente não tem mais novidades aí de DC Multiverse. Vazaram listas e listas aí. Eu não gosto de trazer vazamento de lista, porque vai que uma coisa não se confirma, eu não quero me passar por mentiroso. Então eu espero as notícias oficiais, beleza? Então se você curtiu, peço pra você se inscrever no canal, ativar os sininhos, se quiser se tornar um Baxter membro, R$ 2,99 ao mês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana e tchau, tchau!